No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Meg resolveu fingir que era lésbica, apenas para que pudesse participar de um grupo. Após o seu professor ter passado uma atividade em dupla, e Meg surpreendentemente sido chamada por uma das alunas. E enquanto Meg aparentava estar bastante feliz, os outros alunos mudaram a visão sobre ela. Visto que a garota que lhe chamou para formar em dupla, fazia parte de um grupo de lésbicas na escola. Porém, ao invés de apenas contar a verdade para as garotas, Meg infelizmente resolveu fingir que era lésbica, e até mesmo chegou a conseguir uma namorada. O episódio começa com o Peter acordando de manhã cedo, e sendo questionado como foi sua noite de sono. E então ele revela que teve um sonho num tanto quanto estranho, pois estava se alimentando de uma ovelha, e o seu travesseiro havia sumido. Porém, logo chegamos a descobrir que não se tratava de um sonho. Ao mesmo tempo, enquanto andava pelo corredor, Meg acabou sendo pega de surpresa ao presenciar aquele momento do seu irmão Chris, e o mesmo fazia uma referência a um famoso personagem. Um tempo depois, enquanto Brian pegava o jornal daquela manhã, Peter se preparava para ir trabalhar, e também falava sobre o que faria caso chegasse do trabalho, e Lois estivesse com um outro homem. Nesse momento, Brian infelizmente acabou sendo atingido pelo carro. No entanto, Peter apenas achou que fosse um garoto ali da vizinhança. Já no hospital, Lois revela que o Brian teria que passar por uma cirurgia, e a mesma duraria cerca de 3 horas. Enquanto isso, Peter falava sobre o verdadeiro culpado daquilo ter acontecido, e como sempre colocou a culpa na sua filha. No colégio de Quahog, o professor resolveu fazer uma surpresa para os alunos, colocando a gravação de uma famosa série para eles assistirem. Porém, o mesmo chegou a confundir a fita que colocou para reproduzir. Em seguida, ao questionar se todos possuíam uma dupla de laboratório, e Meg juntamente com aquela garota terem levantado as mãos, as duas resolveram formar a dupla, e Meg até mesmo foi convidada para participar do seu grupo. E no final, ao invés do professor continuar a aula normalmente, percebeu que seria melhor reproduzir aquela sua fita íntima. De volta em casa, Brian finalmente havia sido liberado do hospital. E ao falar que não precisaria de uma cadeira de rodas, Peter revela que ele não teria escolha, pois até mesmo pegou emprestado a rampa da casa do Joe. Até depois, amor. Eu volto daqui. Joe, você está bem? Não me ajude. Eu preciso manter minha independência. Um tempo depois, Brian aparentemente não estava mais animado como antes, visto que aquele recente acontecimento lhe fez pensar em algumas coisas. Ao mesmo tempo, Peter resolveu alimentá-lo da melhor forma possível. Eu não tô com fome. Lá vai o molho! No colégio, Meg conversava com um dos alunos, e descobre algo surpreendente através dele. Nada menos que o clube que havia sido convidada, se tratava de uma aliança das lésbicas do colégio. E momentos depois, ao ter resolvido visitá-las naquela sala, Meg rapidamente revela que não era lésbica, e que tudo não passava de um mal-entendido. Porém, quando descobre que elas haviam feito uma festa, apenas e exclusivamente em sua homenagem, Meg no mesmo momento mudou de opinião, e então revela que era sim lésbica. E em seguida, ao ser questionada se gostaria de trazer algum amigo para a festa, Meg responde que infelizmente não, pois todos os seus amigos moravam em outra cidade. Já de noite, Brian tentava passar uma cantada naquela bela moça, mas infelizmente não deu muita sorte. Nesse momento, ele teve uma conversa com aquele homem, e aparentava estar deprimido com os recentes acontecimentos na sua vida. No entanto, ao ver aquele mesmo sujeito cantando, Brian não apenas mudou a sua expressão, mas também inesperadamente resolveu se juntar a ele na cantoria. O que no final gerou aquela enorme chuva de aplausos. No outro dia, Peter ainda não acreditava com quem o Brian havia cantado, pois era ninguém menos que o Frank Sinatra Jr., além de cantor também era compositor de músicas. E então, Brian revela que ele chegou a lhe falar umas coisas que estava precisando, e que precisariam viver a vida como se não houvesse um amanhã. Nesse momento, ao perceber que ele estava começando a ingerir bebida alcoólica, Lois o questiona se não era um pouco cedo para isso. Porém, além de não ver problema no que estava fazendo, Brian também compara sua felicidade com a vez em que o Peter nadou com alguns animais. Já de noite, Brian voltou a comparecer naquele mesmo local, mas dessa vez precisou levar o Stewie junto, que por aparentar estar entediado,
Teve a brilhante ideia de participar do número juntamente com o Brian e seu amigo. Mas acabou sendo dispensado, e novamente ao fazer uma última tentativa, e o público ter reagido de forma positiva. Os três então resolveram cantar juntos. Enquanto isso, Peter, Chris e Lois estavam jantando. E ele, ao provar aquela nova receita, rapidamente se recusou a comer a mesma. E além de fazer com que a Lois ficasse furiosa, ela lembra que a família de um famoso ator de Hollywood ficaria satisfeita com aquela comida. Nesse momento, após o Chris questionar por que o cara da TV estava ali, Meg decide revelar a sua identidade. Além disso, fala para todos que era lésbica. E enquanto a reação do seu pai havia sido positiva, Lois por outro lado não aceitou muito bem. O que fez a Meg ficar revoltada com eles, e lembra que todas as suas amigas lhe apoiaram. E então, após a sua mãe falar que lhe aceitaria do jeito que fosse, e que não importaria o problema que tivesse, Meg acabou perdendo a paciência. E no final, Lois fala que apenas estava tentando ser aceita, e fingia ser alguém que obviamente não era. Assim como seu pai, que se comportou de uma maneira incorreta para escapar do júri. Enquanto isso, Brian continuava tomando alguns drinks, e juntamente de seus amigos cantavam diversas músicas. Porém, suas ações rapidamente geraram uma consequência. E um tempo depois, ele finalmente chegou em casa. E aparentemente havia esquecido de cuidar de Stewie, pois acabou lhe deixando para trás no caminho. E quando ele enfim apareceu ali, chegando a mostrar que havia perdido a sua orelha, Peter e Lois acabaram perdendo a paciência com o Brian, e então resolveram fazer algo a respeito. Porém, ele inesperadamente acabou sendo mordido pelo mesmo. E no outro dia, Peter ainda estava furioso com o que aconteceu, e até mesmo chegou a evitar ter contato com o Brian, pois nunca sentiu tanto medo em sua vida. Mais tarde, enquanto Meg e sua namorada estavam no quarto, Lois acabou chegando ali, e questionou como estava indo sua filha repentinamente lésbica. E então Meg respondeu que elas estavam vendo algumas mulheres, e novamente lembra que adorava garotas. Porém, seu comportamento não chegou a ser muito convincente. E com isso, após a Meg lhe perguntar o que teria que fazer para provar que era lésbica, ela acabou tendo que beijar sua namorada, mas como ainda não estava convencida, Lois inesperadamente beijou a garota, apenas para ensinar a sua filha como fazer do jeito certo. E ao mesmo tempo, uma coisa surpreendente chegou a ocorrer. Chris, acabou a minha fita de áudio digital. Ah, ele saiu. No dia seguinte, Meg resolveu visitar a sua namorada. E após aquele mal-entendido ter acontecido, Meg finalmente revela que não era lésbica. E que apenas fingiu ser para que fosse aceita, mas infelizmente não conseguiu fingir por muito tempo. E no final, quando Meg se desculpa por ter mentido para ela, Quagmire inesperadamente saiu de dentro do armário, e juntamente de seus amigos pretendiam fazer algumas gravações ali, mas não deu muito certo.